Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. 1 Coríntios, capítulo de número 12. Trazer aqui uma rápida palavra. 1 Coríntios 12, vamos ler da Alto Retorno. Glória a Deus. Vamos ler do versículo 15 a seguir. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo, todos. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo ouvido, onde estaria o olfato? E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado uns dos outros. Leia ainda o 27 todinho. Ora, sente, irmão, glória a Deus. A Bíblia está aí falando de corpo, não é? E na verdade, tudo que se reúne vários membros é um corpo. Uma empresa é um corpo. Uma família é um corpo. A igreja também é um corpo. E a Bíblia chama a igreja de o corpo de Cristo. Agora, quando nós começamos a ler esse versículo, esse texto bíblico, no versículo 14, onde começamos, diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. O corpo não é um membro só. Um corpo só de perna não é corpo. Um corpo só de braço ou só de cabeça não é corpo. Para ser corpo, eu aprendi na escola desde cedo que tem que ter o que mesmo? Fale aí. Cabeça, tronco e membros. O corpo se divide em 3 partes: cabeça, tronco e membros. Então, um membro só não pode. Agora veja só no versículo 15: se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo. Se o pé disser, não, o importante é a mão, eu sou pé, então não sou do corpo não. Não. E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo? Não. Olha só como o nosso corpo, irmão, trabalha de acordo. O nosso corpo trabalha perfeitamente de acordo. Não é? Esses dias eu vi até um moço brincando com um outro moço que não tem orelha. Aquele moço não tem orelha, nasceu só com um negocinho assim. E ele chegou para ele e falou assim: eu desejo que Deus te dê uma boa visão. Aí o pessoal ficou assim, um amigo dele perguntou depois: ué, por que você fez isso? Eu desejo que Deus te dê uma boa visão. Ele falou: porque se ele precisar de óculos vai ser difícil.
Olha só. Então, na verdade, os membros do nosso corpo trabalham de acordo, um ajudando o outro. A gente pensa assim: olho não tem nada a ver com orelha. Mas aí quando o olho está ruim, a orelha segura de cá, e o nariz, que não tem nada a ver, aguenta o óculos em cima, para o olho não carregar nadinha, mas enxergar, para poder conduzir ambos, sem prejudicar todos. Porque um corpo sem olho vai tropeçar, cair e prejudicar a todos, não é? Então cada membro, aqui diz no 17, se todo o corpo então fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? É porque a gente pensa assim, quando a gente olha para o corpo, a gente pensa assim: é difícil viver sem mão, não é? Mas a gente pensa assim que não é tão difícil viver sem o dedo mindinho. E principalmente sem o dedo mindinho do pé. A gente até olha assim para algumas coisas do nosso corpo e pensa assim: para que serve isso? Para que serve um dedo mindinho? A gente pensa assim que o dedo mindinho não serve para nada e só vive escondido. Além de ser bem pequenininho, só vive escondido. Mas quer saber? Para que serve o dedo mindinho? Para isso. Para dar firmeza ao pé. Quando tu vai caindo para cá, é ele que segura todo o corpo e joga para cá. Aí o corpo não cai. E é um membro que você pensa que não tem muito valor. Está escondidinho lá, mas ele segura o corpo, ou já segurou o corpo muitas vezes, para esse corpo não cair. Na igreja do Senhor tem muitos membros que são assim. Às vezes não aparece muito, porque não é pregador, porque não é cantor, porque não está aqui no púlpito o tempo todo, e a gente pensa, não serve para nada, e às vezes aquele membro que você quase não vê aparecer, está lá segurando o corpo de Cristo, na oração, no sustento, na contribuição, e às vezes ele tem segurado o corpo de Cristo. É assim ou não é? Pois é. Deixa sem fundo musical por enquanto. Só quando o negócio pegar fogo. E hoje acho que não tem fogo não aqui. Então veja. Assim no versículo 20. Pois há muitos membros, mas um só corpo, porque um ajuda o outro. A gente olha para o nosso corpo e pensa assim: meu Deus, para que serve sobrancelha? A gente pensa que não serve para nada, e a mulherada é essa que pensa mesmo que não serve, que arranca tudo e passa um lápis. Eu não sei onde é que elas aprenderam que um lápis é mais bonito que uma sobrancelha, não é? Mas a gente olha para uma sobrancelha e pensa: sobrancelha não serve para nada. Tanto é que eu disse aqui que muitos nem ligam, faz logo é tirar tudo. Mas a sobrancelha que fica aqui numa partezinha, você vê que ela é um pouquinho para lá, é porque é um sobretodo. E o cabelo da sobrancelha, ele brilha mais do que o da cabeça. Por quê? Porque Deus colocou ele aqui para ser um protetor do olho. Quando o sol bate, para não ir direto no olho, segura aqui. E daqui reflete para lá. Para proteger o olho, Deus colocou aqui uma sobrancelha. Não é? Olha só como é importante. Cílios, por exemplo. Esse cabelinho aqui, que a gente às vezes pensa, para que serve cílios? E tem umas aí que bota logo, é um compridão, comprado acolá. Mas olha a diferença daquele comprado que tu coloca para esse natural. Esse natural é um radar.
Qualquer coisa que se aproxima do olho, Deus colocou ele aqui como radar. Quando chega aqui numa certa distância, ele avisa o olho. Vem um mosquito voando de lá para cá, um besouro, e tu vai de bicicleta, correndo de moto, e de repente vem, o olho detecta, você fecha rapidamente o olho e ele bate em cima, mas não vai dentro. Porque aqui o radar avisou, está vindo perigo ali, está vindo um míssil, um drone. E aí o olho fecha para não ser atingido. Olha para alguém do teu lado e diz: Deus sabe o que faz. Deixa as coisas de Deus aí. Jezabel. Então veja só, a gente pensa, né? Ah, não serve. Olha como serve. Cabelo de nariz, que a gente arranca tudo. Cabelo de nariz, que a gente... É coisa feia, cabelo de nariz. Cheguei lá na convenção, tinha um pastor que estava com o cabelo de nariz tão grande que estava descendo para cima do bigode. Meu Deus do céu. A gente fica assim, meu Deus, não é feio cabelo no nariz? Pois é, mas eles têm ali uma serventia, ele é filtro. Daqui a pouco tu está tossindo aí com tosse, só vive tossindo com tosse, com resfriado, e está com problema aí, porque tudo passa no nariz, não tem filtro para segurar aqui, depois tu espirrar e jogar fora. Já passa direto e vai para o pulmão. Tudo que Deus colocou aqui tem serventia, tem um porquê. Agora, o que Deus colocou aqui na igreja, também cada um tem uma serventia. Se todos fossem pregador, onde estaria o cantor? E se todos fossem cantor, onde estaria o tecladista? E se todos fossem tecladista, onde estaria o baterista? E se todos fossem baterista, onde estaria o baixista? E se todos fossem músico, onde estaria a igreja para glorificar? Porque eles não dão glória. Estão tocando aí. Mas aí Deus sabe o que faz. Tem irmão que a gente diz assim: irmão, quer uma palavra? Deus me livre. Não, pastor, eu falar não. Tem até quando eu subo ali fico tremendo. E tem uns que já ficam zangados se não receber oportunidade para pregar. Faz dia que eu não prego. Lá em Porto Franco teve um irmão que eu dei a oportunidade para ele, pregava ruim. Mas aí eu dei a oportunidade para ele, daqueles que a gente dá lá uma vez por ano, tal, chamei o irmão para pregar lá, ele tirou, já tinha mesmo um tempo que ele não pregava, aí ele tirou um papelzinho e disse: irmão, eu fiz esse esboço dessa mensagem para me pregar hoje, ó, mas tem tanto tempo que eu não prego, que o esboço chega a folhinha, já está amarela. Puxando assim para os irmãos novatos lá. A folhinha chega a estar amarela, ó, esperando a oportunidade. Falei, então vai ser para pouco hoje. Uma mensagem dessa que está com 2 anos aí sendo arrumada, guardada, hoje vai ser, não foi nada. Então tem aquele que é pregador. Deus chama para ser pregador. E outra coisa, tu tem medo de pregar, tem muita, meu Deus, tenho medo de pregar, de ir lá no púlpito tem medo. Aí tem pregador, não, se tivesse menos um pouquinho de gente, eu queria ir. Aí tem o pregador mesmo, quanto mais gente aí que ele acha bom. Ei, rapaz, se eu recebesse a oportunidade para pregar aí numa igreja lotada dessa, era bom demais. E eu, na primeira igreja que eu dirigi, a segunda igreja que eu dirigi, tinha um pouquinho de gente, nós congregávamos na garagem da irmã Ruth, ali, lá no Jardim Tropical, em 96. E aí, eu chegava lá com aquele pouco de gente, numa garagem, que era a nossa igreja, era uma garagem. Aí eu chegava lá, trazia uma mensagem, pregava, irmão, pregava, botava o povo em pé, fazia uma, pá, ali, estourava, era bênção demais. E a Eliane terminava e dizia: meu filho, uma mensagem boa dessa, tu prega para esse pouquinho de gente. Aí eu dizia: é porque se eu não pregar desse jeito, no próximo culto nem eles não vêm. Aí
daqui a pouco começou gente a ir para lá, não foi, Ruth? Começou gente passar da Vila Lobão para ir para o culto. Ia do centro da cidade, como a irmã Elza Bandeira, congregar lá. E aquela garagem foi enchendo. Compramos um terreno, construímos uma igreja. E Deus abençoou aquele lugar. Porque eu estava fazendo o meu papel de pregador. Então, se Deus te chamou para pregar, vá pregar. Se Deus te chamou para cantar, vá cantar. Se Deus te chamou para orar, vá orar. Se Deus te chamou para contribuir, vá contribuir. E se tu é aquele só do glória, dê glória a Deus que serve. Mas cada um tem que ter uma coisa aqui no corpo. Esse negócio de membro aqui que não faz nada. Não, lá eu não faço nadinha. O menos congregue. Porque o pastor Mangueira disse para um irmão lá de perto da igreja dele, que aquele moço, ele não era crente. Pastor Mangueira, ele dizia assim: só vou ser crente dessa igreja aí quando me der o maior cargo que tem lá. Aí o Mangueira dizia: por no dia que você for crente da minha igreja, eu vou lhe dar o maior cargo que tem nela. Pô, não é um dia o caba vem para o culto e aceita Jesus, e o Mangueira feliz, orou, esse irmão, que faz tempo que eu venho falando de Cristo para ele, aceitou Jesus, meu irmão, paz do Senhor, que coisa boa. Aí o irmão terminou o culto e disse: ei, pastor, o senhor disse que ia me dar o maior cargo que tinha aqui. Aí ele: rapaz, é mesmo, pois eu vou lhe dar o cargo agora. Ele: diga qual é o cargo. Ele: chama-se congregar. Porque se for cantar, se o senhor não vier, tem outro para cantar no seu lugar. Se for pregar, se o senhor não vier, tem outro para pregar no seu lugar. Agora, congregar é assim: se o senhor não vier, não tem outro que congrega no seu lugar. Esse não pode faltar um culto, viu? E ele disse: e como é isso? Ele disse assim: quarta-feira o senhor vem e assiste o culto, bem ali naquela cadeira. Aí quinta o senhor vem de novo, que é o culto das mulheres, você senta bem ali. Sábado é o culto de ensino, o senhor vem e fica ali no culto. E domingo, e na escola dominical, é esse o seu papel. Então tem que ter também os de congregar. Porque se todo o corpo disser: não, porque eu não sou um membro grandão, não sou do corpo, aí daqui a pouco você está fazendo: não vou, lá não precisa de mim. Precisa. A Bíblia está dizendo aqui que aqueles membros que a gente julga que às vezes são menos honrosos, são aqueles que Deus mais quer honrar. Então venha para cá. Se o seu papel que Deus deu para você foi o de dar glória a Deus, pois venha para cá dar glória a Deus. Se foi para ser sonoplasta, seja. Se for para estar lá na frente na recepção, seja recepcionista. Mas faça alguma coisa para o Senhor, porque você é membro do corpo de Cristo. E o membro que não funciona, ele vai ser tirado do corpo. É assim ou não é? O membro que não serve para nada, daqui a pouco dá problema. Por exemplo, apêndice. Jesus disse em João 15, que a ave que não der fruto, ele manda cortar e jogar fora. No corpo tem um negócio na gente chamado apêndice, que a gente não sabe para que ele serve. O doutor Eliade talvez tenha uma ideia. Para que ele serve, né? Sistema imunológico. Mas aquilo mata a gente. Quando não presta mais, só mata. Inflama, tem que tirar. Não é? Membros do corpo. Agora, irmão, você acha que... Quantos aqui são membros do corpo de Cristo, que é a igreja? Diga glória a Deus. Você é membro, sim ou não? Pois quando a gente é membro, a gente atende o que a cabeça manda. Porque, por exemplo, você acha que minhas pernas têm condição de mandar? Se eu disser assim: bora bem ali daquele lado ali. Aí ela disser: não vou não, estou cansada. Elas não dizem isso porque tem um cérebro aqui, uma cabeça mandando. Então elas vão continuar andando. Se eu disser para o braço: pegue bem aqui a mão, faça isso com a Bíblia, então ela vai atender. Agora, se a mão tiver vontade própria, vai dificultar a vida da gente. Se o pé tiver vontade própria, vai dificultar a vida do corpo. Mas nenhum tem vontade própria porque obedece à cabeça, que é o cérebro aqui. Agora a igreja do Senhor também, a Bíblia está dizendo aqui, também Deus coordenou esse corpo. Quando nós lemos esse texto aqui que eu estou fazendo uso, diz assim: ora, versículo 27, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Há uns, versículo 28,
Primeiro, o que diz aí? Para assim, há uns, pois, Deus na igreja. Primeiramente, nós temos apóstolo aqui? Sim ou não? Mas a Bíblia estava se referindo, quando Jesus começou a igreja, primeiramente foi Pedro, foi João, foi Tiago, foi Filipe, foi André, foi Bartolomeu. Primeiramente, apóstolo, na formação do corpo. O corpo, ele não começou, o corpo de Cristo, pelos membros. Ele começou com a liderança, com apóstolos. Primeiramente, apóstolos. E em segundo lugar, profetas que ele colocou. Sim, primeiro eu vou organizar a liderança. Os que estarão na frente depois. E você sabe que igrejas hoje começam com quem é? Quando eu vim formar essa igreja aqui, não foi eu que vim? Eu não sou pastor? É difícil começar uma igreja pelo membro. Geralmente, quando a gente vai abrir uma igreja lá em Carutapera, lá no Remanso, ninguém sabe nem onde é o Remanso, lá no Sabonete, quem é que a gente manda? Pastor, para formar a igreja. Homens de Deus, homens que sejam usados no dom da palavra, da profecia. Primeiramente, são apóstolos. Em segundo lugar, profetas. E terceiro, doutores. Quer dizer, faz-se uma liderança primeiro, para depois formar o corpo. E depois milagres, dons de cura, socorros, governos, variedades de língua. Tá? Mas o versículo de número 27 diz: ora, vós sois o corpo de Cristo. Irmão, se essa igreja, nossa Assembleia de Deus, fosse assim, quando a gente fosse colocar um pastor, se eu dissesse assim: irmãos, aí da cidade X, escolha o pastor, escolha aí quem é que vocês querem desses aqui, que está no púlpito. Isso dava uma confusão. Isso dava uma confusão, não é assim? Irmão, se for dar pastor para a igreja escolher, dá confusão. Tem igreja aí de uma certa denominação, umas 2 denominações por aí, que quem escolhe os pastores de lá são os membros. Vê se essa igreja não está quase acabando. Fechou muitas, pouco de gente. Por quê? Porque os membros vão decidir. O caba nem orou, não leu a Bíblia, chega aqui e acha que pode escolher pastor. Ei, menino, teve uma irmã, eu fiz uma mudança agora em janeiro na nossa convenção, uma irmã de uma igreja mandou uma mensagem para mim: pastor Daniel, esse pastor que o senhor está mandando para cá, nós não queremos. Não queremos que tire o nosso. Eu falei: ei, irmã, você tem certeza que você aguenta uma responsabilidade dessa? De você dizer quem é que pode ser o pastor daí, ou quem é que não pode ser? Você tem certeza que você aguenta essa responsabilidade? Deus não te colocou nessa posição não, minha irmã. Não é você que vai escolher o pastor daí, não. Deus não te escolheu para isso. Você tem um papel no corpo de Cristo, mas não de escolher pastor. Porque se for botar a igreja para escolher pastor, dá uma confusão. Veja só, que Deus manda, Deus dá oportunidade para a gente escolher o governador, e a gente não sabe. Um fulano, na hora da política, um vai para um lado, outro vai para outro, o pastor fica dizendo: irmão, vamos por aqui, e um bocado não, eu vou por ali, e pronto. Na política é assim. A gente escolhe vereador, depois não sabe nem qual foi o vereador que votou, ou qual foi o deputado estadual que você votou no ano passado, na eleição passada, qual foi o federal que tu votou, qual foi fulano, a gente até esquece. Deus está dizendo: tudo bem, escolha o presidente, escolha o governador, escolha o vereador, mas o pastor está escrito: eu vos darei pastores para que vos apacentem. Deus não disse: vocês escolherão, Ele disse: eu darei. Que a gente, se for escolher, vai dar problema na igreja. Vai dar problema. Isso dá uma confusão: eu quero é fulano, eu quero é ciclano, não quero esse, eu quero aquele. Irmão, teve um pastor aqui que eu mudei uma vez, e veio uma irmã lá do campo, X, de um campo aqui próximo de nós. Eu botei um pastor lá. Aí aquela irmã
chegou para mim um dia e disse: olha, pastor, se um dia o senhor pensar em tirar o pastor fulano de tal dessa igreja, sai todo mundo. Falei: é mesmo? Sai todo mundo, sai. Na próxima convenção, eu troquei ele. Aí essa irmã chegou para mim chorando, se acabando. Ah, pastor, não falei para o senhor, lá não vai ficar ninguém. Lá eu estou ruim. Essa irmã chorou. Aí tá, nós trocamos o pastor. Botei um novo pastor lá. Com uns 2 meses eu fui lá visitar. Essa mesma dita cuja me chamou lá e disse: ei, pastor, agora o senhor acertou, né? Ei, pastor, esse aqui deixe, viu? Ele aqui. Falei: mas não foi tu que tinha dito naquele? Pois é, pastor, eu falei, né? Fica na tua. Tu tem uma posição do corpo de Cristo, mas não é essa aí. Mas não é essa. Então, na tua posição, naquilo que Deus te escolheu, faça, porque outro não pode fazer o seu papel. Mas tem outros que Deus escolheu para outras posições. E agora, irmão, o corpo de Cristo, se cada membro tiver uma vontade própria, como é que a gente vai? Uma vez eu dirigi uma igreja, a minha primeira igreja, e viajei. E eu deixei minha mãe lá, e um obreiro que eu chamei disse: irmão Carlos, dirige o culto domingo que eu não vou estar, estou viajando. Tá bom. Aí na segunda-feira eu cheguei e ele foi lá em casa e disse: pastor, da próxima vez que o senhor viajar, leve sua mãe. Aí eu disse: por quê? Falou: porque o senhor mandou eu dirigir o culto e quem dirigiu foi ela. Aí eu disse: como assim? Pastor, na hora que eu levantei, disse: irmão, vamos ficar de pé e orar. Ela falou: com o irmão Raimundo. Aí eu disse: pô, bora orar com o irmão Raimundo. Aí o irmão Raimundo orou. Quando ele terminou de orar, eu disse: irmão, agora vamos cantar o Zindar. Chama a irmã fulana para cantar o Zindar. Aí ele: pois bem, irmã fulana, cante aqui. Na hora que a irmã terminou, bora agora fazer a leitura da Bíblia com o irmão fulano. Aí ela dirigiu o culto todinho dali de baixo. Não era a posição dela, mas ela fazia isso mesmo. Minha mãe fazia na hora. Não era a posição dela. Não é? Mas o corpo de Cristo é assim: se cada um fica no seu lugar, dá tudo certo. Deus abençoa, Deus prospera, Deus cuida. Agora, quando cada um começa a querer ser o seu próprio líder, o seu próprio pastor, o corpo sofre. O corpo vai sofrer. Ó, teve uma irmã que congregou aqui com a gente, que um dia ela chegou assim num culto para mim e disse assim: pastor, ora aí que eu vou fazer uma cirurgia. Aí eu, muito amigo dela, disse: como assim? Eu nem sabia, já no final do culto. Aí ela disse: não, vou fazer uma cirurgia. Aí eu orei, quando terminou o culto eu fui lá na porta: que cirurgia é? Lipoaspiração. Falei: não tem nem barriga, mulher. Vou fazer. O que é que o senhor acha? Eu acho que você não devia fazer, mas deixa eu perguntar ao teu marido: ei, o senhor quer que sua esposa faça? Ele: de jeito nenhum, não quero. Eu disse: pois eu acho, minha irmã, que são 2 vozes aqui que você não deveria passar por cima. A primeira é a do seu marido. Se ele já disse que não é para fazer, não é para fazer, e pronto. Não é ele que desfruta aí? Se ele diz que está bonzinho, então pronto. Eu não botei aqui um implante aqui, que eu era bem mais careca, não botei um implante. Minha esposa que ficou dizendo: faça um implante, faça um implante. Botei um implante. E ela ainda fica querendo que eu faça mais. Agora ela fica dizendo: meu filho, bota uma prótese que é melhor. Eu não vou botar prótese. Não vou botar. Mas eu terminei fazendo implante, que ela ficou dizendo: tá, então por ela eu fiz. Então ok, mas se o marido disser não, ou se a mulher disser não, não passe por cima, é o seu cônjuge. E aí a segunda voz é o seu pastor, não passe por cima. Mas tem gente que é assim: ele quer congregar numa igreja e quer fazer o que ele quer. O pastor pode orientar: não, eu vou fazer é assim. O marido é assim: não, meu marido quer, mas eu vou fazer desse jeito. Vai desmantelar o lar, vai desmantelar a sua vida espiritual. É assim ou não é, irmãos? O homem diz assim: meu amor, faça aí um arroz misturado com feijão. Eu queria com cuchá. Tá bom. Um dia a gente cede, mas amanhã é tua vez de ceder. Senão não dá certo. Casal que só um cede, só um é o gostosão. Tem que ficar o tempo todo um adulando o outro, que eu conheço vários que são assim por aí.
Um é o calo no pé. Não é tu. Um é o calo. Você já viu isso, que tem casamento que é assim? Um fica adulando o tempo todo ao outro. O outro não tem que, toda vida, é o outro que tem que estar. Não, para aí, não é assim não. Tem que ser dividido aqui. Vamos organizar esse negócio aqui. Eu estou igual o pastor Hipólito, que um dia uma pessoa chegou para o pastor Hipólito e falou assim: Xurianda. Quem conhecia aqui o pastor Hipólito? Filme isso aí, menina. Chegou lá, uma irmã para ele falou assim: Xurianda. Aí ele já ficou atento. Eis que eu sou o Xurianda que falo contigo. E eis que repreenderei o Xurianda da tua vida. Aí ele, para aí, bora organizar esse negócio aqui. Quem é o Xurianda? Porque uma hora é eu. Uma hora é Deus, uma hora é o capeta. Falou, Xurianda, era ele. Eu sou o Xurianda que falo contigo, aí já era Deus. E eis que repreenderei o Xurianda da sua vida. Não, aí ele, bora organizar aqui. Quem é o Xurianda? Então tem que organizar. Todo corpo desorganizado sofre, perece. Se você estiver numa empresa e lá tiver um gerente, é ele que dita. Se for o dono, é ele que dita. Ah, mas eu pensei que se fizesse assim era melhor. Mas o dono disse que é para fazer daquele jeito. Faça igual o dono mandou, que ele é o dono. É o gerente, faça igual ele mandou, que ele é o gerente. Tu é filho, está na casa do teu pai, é menor de idade, faça igual o papai mandou, faça igual a mamãe mandou. Eu penso que o papai está atrasado, eu penso que a mamãe, mas é ele que manda lá. No dia que tu crescer e for para a tua, aí tu vai ver, viu rapaz, que tu continua sem mandar nada. Não é, Deusiel? Então veja só, o corpo de Cristo, ele é coordenado pelo Senhor. E o Senhor usa aqui na terra a sua palavra e os seus pastores. E pronto. Se não for assim, para que pastor? Mas a Bíblia diz assim: obedecei os vossos pastores. Não diz? A Bíblia diz: obedecei os vossos pastores. E pronto. Irmão, andar debaixo de obediência da palavra é a melhor coisa que a gente faz. Vós sois o corpo de Cristo individualmente, membros desse corpo. Membros desse corpo. O corpo aqui da igreja ainda é Cristo Jesus. E aquilo que representa Cristo é a sua palavra em nós. É a sua palavra em nós. E a gente não segue 100%, que ninguém faz isso, mas a gente tenta seguir o máximo que a gente pode. Fazer o máximo que a gente pode. Atender princípios, estar debaixo de princípios. Né? Estar debaixo de princípios. Quem anda debaixo de princípio anda mais seguro, anda mais firme, dá mais certo, do que aquele que quebra princípios. Do que aquele que quebra princípios. Geralmente o filho que quebra o princípio da honra dos seus pais morre cedo. Dá problema, arruma confusão. Por quê? Não soube honrar os seus pais. E a Bíblia diz que quem honra pai e mãe vive mais na terra. Vive mais. Por isso que eu acho que eu vou viver até um tempinho bom. Que eu lutei muito para honrar minha mãe e meu pai. Então, acho que vou viver um pouquinho mais. Então, queridos, olha só, para terminar aqui. Aí, no versículo de número 26, diz assim: de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Você já viu que às vezes a gente leva uma topada e o corpo fica com febre?
corpo sente. No corpo de Cristo também é para ser assim. Um membro padece, todos os membros padecem com ele, ora uns pelos outros, se interessa, está um carente, a gente tenta ajudar, está no hospital, tenta fazer uma visita, ora, a gente tenta fazer algo, uns pelos outros, porque amanhã pode ser a nossa vez de estar na posição de precisar do cuidado, de precisar do favor. Hoje mesmo eu passei ali no sinal, passei num venezuelano lá e fui dar uma oferta lá para eles, sempre eu dou alguma coisa lá para eles, não é que eu seja tão amante de venezuelano, mas é porque a Bíblia diz que é para a gente cuidar dos estrangeiros que estão no meio de nós, porque poderia, sei lá, ser eu, ninguém está isento de nada, então às vezes a gente pode ajudar. Tem um garoto que eu já passei ali no sinal ali do entroncamento, tem um meninozinho assim de uns 10 anos, 12 anos, 11 anos, 12, não sei, vendendo lá uma paçoquinha. Já viram, né? Vendendo a paçoquinha. Eu acho muito bonito aquilo, um menino daquela idade ter coragem de estar num sinal vendendo, trabalhando. E eu paro lá, esses dias passei lá, não sei se foi com o Eliabe, pastor Eliabe, ou se foi com o pastor Samuel ali, e aí eu passei lá e disse assim, toma, dá aí um dinheiro para ele, era até um pouco mais, R$5, eu acho que era R$1 a paçoquinha, aí ele foi trazer a paçoca, eu disse, não, é só para você mesmo, só para ajudar, porque eu acho bonito, se eu estou na rua e vejo um menino, um menor de idade, engraxando sapato, e o meu sapato for R$5, na hora eu dou 10 para ele, porque eu vou incentivar aquele empreendedor, aquele menino que está trabalhando, porque um dia eu fui engraxate. Então a Bíblia manda a gente se compadecer daqueles que estão abaixo de nós financeiramente, para a gente ajudar, para a gente orar, aqueles que estão numa certa posição, porque falar a verdade, se você olhar para trás, tem muita gente que gostaria de estar no teu lugar. Ah, pastor, está ruim, estou aqui passando uma luta. Ei, minha irmã, tem muita gente que queria estar na sua posição, é ou não é? É igual uma mulher que ligou acolá para um pastor meio doido, e a mulher ligou desesperada, a mulher ligou e ele atendeu lá, e aí ele atendeu, na verdade não era nem pastor, mas a mulher atendeu. Quando ele atendeu o telefone, a mulher disse, você é um pastor? Sim, senhor, diga. É que eu estou querendo me matar. Aí ele falou, eu estou com vontade de me matar. Aí ele falou, é mesmo? A senhora é casada? Sou. A senhora é empregada? Sou. Tem filho? Tenho. E a senhora está com vontade de se matar? Estou. Aí ele disse, pois aproveite que essa vontade aí passa rápido. Enquanto a senhora está com vontade, já aproveite e se mate. Porque, se a senhora se matar, vai ser mais uma mulher que vai casar com seu marido, mais uma pessoa que vai ter um emprego seu. Então, aproveite enquanto a senhora está com essa vontade. Aí ela falou, tu não é pastor não, né? Pois eu não vou me matar não. Ele, mate. Ih, negócio de vontade de matar. Aí a mulher zangou, bateu o telefone, não sei o que aconteceu. Tem gente que tem hora que está precisando de um choque de realidade, querendo arrumar a confusão onde não tem. Tem gente que está tudo bem e ele querendo arrumar uma confusão. Bobaginha, ele quer arrumar uma coisa. Está tudo bem, não pode estar perfeito, que perfeito é só quando chegar no céu, filho. Aqui tem problema mesmo. Aqui uma hora alguém discorda da gente, alguém pisa no pé da gente, alguém trai a gente, e a gente continua de cabeça erguida. Não deixe que nada jogue você para baixo. Deus é contigo, meu irmão. Aquilo que o diabo levou, Deus vai te dar melhor. Pode ter certeza, você não perdeu nada. Quem serve ao Senhor sempre ganha. Deixa eu terminar então. Membros do corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja sempre precisou estar unida. Agora, por exemplo, compramos um terreno. Se Jesus não voltar nos próximos 100 anos, eu já fui faz tempo. Mas aquele terreno e a igreja que nós vamos construir vai ficar lá, não é minha. Não é minha. Você não está fazendo para mim, para o pastor. Todo pastor chega a hora que termina o tempo dele numa igreja e vem outro. Estamos fazendo para Cristo Jesus. Estamos fazendo para o Senhor. Não é verdade?
Estamos fazendo para Deus, não deixar essa obra aqui morrer, não é? O reino de Deus, e louva a Deus, porque nossa convenção não para de crescer. Semana que vem mesmo eu viajo, vou receber 2, lá em Anajatuba e outra em Miranda. 2 igrejas, e tem várias aí na fila, querendo vir para cá juntar com a gente. Glória a Deus por isso, Deus está fazendo milagre. Essa obra tem crescido, não para de crescer. Aqui dessa sede já saiu inúmeros pastores, que estão hoje nas cidades espalhadas pelo Maranhão. Vários pastores com as suas famílias já saíram daqui, e a obra não para, e nunca vai parar. Então, se Deus te chamou, e você é membro desta obra, faça alguma coisa para o Senhor, cumpra o seu papel de membro do corpo de Cristo, e faça aquilo que Deus te colocou no reino, que você pode fazer. Quantos podem dizer amém?